Oi, meus amigos. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a professora Luciana Brasileiro. E a gente vai inaugurar aqui uma ideia nova. A ideia é a gente encontrar a nossa autora com o livro que ela publicou e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a nossa conversa é sobre famílias simultâneas e seu regime jurídico, tá? Esse livro foi publicado pela editora Fórum e faz parte da coleção Fórum Direito Civil e seus desafios contemporâneos. Qual é o objetivo da coleção? O objetivo da coleção é que a gente consiga dar visibilidade e publicar teses, dissertações, um material que normalmente fica relegado ao meio ambiente acadêmico, tá? E a gente não consegue tornar ele conhecido do grande público. Tem temas que a gente discute hoje academicamente que são essenciais porque tratam de lacunas na legislação brasileira. A gente tem uma legislação que está em vigor, que foi feita para a década de 70, 80, bem antes da Constituição. A nossa família, a nossa sociedade é outra completamente diferente. E esses influxos, esses impactos, as formas de lidar com problemas contemporâneos são o mote da coleção. Então, o conselho editorial da coleção escolhe, dentre teses que acabaram de ser defendidas, entre dissertações que foram defendidas, textos que podem ser úteis para o leitor. Que tipo de leitor? O advogado que tem uma petição para fazer, o estudante de pós-graduação que está preparando o seu trabalho de conclusão, alunos que estão pesquisando ainda na graduação para um PIBIC, para um TCC. Em resumo, você pega um tema complicado, você tenta trazer para esse tema complicado um senso prático de alguém que lida com esse assunto no dia a dia. Luciana é uma advogada especializada em relações de família e sucessões, tem uma grande experiência no assunto e ela traz isso para dividir com a gente. Eu queria dar as boas-vindas à Luciana agora nesse momento. Lu, queria que você falasse um pouquinho qual foi o desafio de estar escrevendo uma tese sem parar de trabalhar, tendo que acumular todas as suas ocupações do dia a dia e explicasse às pessoas por que você escolheu esse assunto. Tem tanta coisa de família para trabalhar, por que trabalhar famílias simultâneas e ficar pesquisando isso durante mais de 4 anos? Olá, pessoal. Antes de mais nada, agradecer o convite do meu querido amigo Marcos, amigo e guru acadêmico de todas as horas. Muito feliz da gente poder estar compartilhando esse momento de confinamento, de isolamento, mas a gente poder estar compartilhando online coisas boas, né? Compartilhando pesquisa, compartilhando conhecimento e podendo aparar as distâncias, dividir um pouquinho o nosso tempo e as reflexões mesmo sobre o que esse confinamento vai causar e o impacto que ele vai causar nas nossas vidas nesse espaço que a tecnologia nos oferece, né? Então, eu queria começar dizendo que esse livro ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, mas ele também é resultado do trabalho do professor Marcos, que é o mentor dessa coleção, né? Essa é uma coleção que vem para valorizar a pesquisa, sobretudo, né? Trazer a pesquisa para o mercado, como ele bem disse, não deixar a pesquisa exclusivamente no âmbito das bibliotecas, né? Dos repositórios das universidades, mas também ampliar, trazer essa pesquisa para esse ambiente que é o ambiente mais popular mesmo, né? E fazer com que as pessoas possam ter mais acesso a essas pesquisas que muitas vezes nos deixam anos e anos refletindo sobre um determinado assunto, né, Marcos? Porque é muito importante a gente saber que essa nossa pesquisa ela está sendo valorizada por uma editora, que aí, nesse caso, a editora Fórum é realmente responsável por esse trabalho, que é um trabalho conjunto. A gente sabe como é difícil hoje em dia publicar, né? Mas também, sobretudo, assim, a gente poder repercutir essa pesquisa para que todas as pessoas possam utilizar, os advogados, os pesquisadores, os estudantes e a população como um todo mesmo. Particularmente, eu tenho muito cuidado quando eu vou escrever, mesmo a gente sabendo que a gente tem o nosso juridiquês, né, que é uma língua que muitas vezes termina se tornando inacessível para a população leiga. Eu sempre tive muito cuidado em fazer isso da maneira mais simples possível, nessa linha mesmo de fazer uma escrita dialogada, né, que possa ter esse alcance, assim, para que todas as pessoas possam enxergar o direito como algo de todos, né, como uma porta aberta para todas as pessoas entrarem. E essa pesquisa, ela na verdade chegou para mim como um caso, né? Eu sou advogada, sou professora universitária
né? Eterno estudante, pesquisadora, mas na minha advocacia chegam muitas demandas. Como você disse, o nosso direito de família é extremamente diverso. O direito de família brasileiro, ele é considerado um dos mais modernos do mundo. Eu sempre gosto de dizer isso, acho chique dizer isso, o direito de família brasileiro é o mais moderno do mundo. E essas demandas mais sensíveis sempre tocam muito a gente, né? E a primeira vez que eu me deparei com esse tema foi há uns 12 anos atrás, mais ou menos, através de uma demanda que chegou para mim depois dessa pessoa passar por vários outros escritórios, né, e de ser colocada no lugar comum de que a demanda dela era uma demanda que não ia ter sucesso porque se tratava de uma situação de concubinato. Você agora chegou onde eu queria, Lu. Concubinato não gera efeito jurídico. Pois é, eu acho que quando as pessoas ouvem falar de família simultânea, e talvez alguns tenham se assustado quando eu mostrei para a capa do livro que o título é exatamente esse, porque existe uma carga pejorativa em cima de... Acho que a gente não conseguiu ainda resolver o problema pejorativo da expressão união estável. O pessoal trata a união estável, concubinato e famílias simultâneas como se fosse uma grande coisa e algo proibido e algo que quem tivesse envolvido tivesse relegado ao limbo jurídico e sem nenhum tipo de proteção. Então, acho que esse ponto vale a pena a gente destacar. Como é que você distingue, tá? O que é uma família simultânea? Toda família simultânea é uma união estável, tá certo? Esse tipo de relacionamento tem proteção jurídica, não tem proteção jurídica? O que é que você pode falar para quem está ouvindo a gente? Perfeito. Antes de mais nada, é importante dizer que nessa pesquisa, uma das coisas que mais me instigou mesmo foi tentar descobrir o porquê, a origem de todo esse ranço com essa expressão concubinato. A gente sabe que a expressão concubinato é uma expressão pejorativa e preconceituosa, né? Mas que ela está prevista na nossa legislação. Então, está lá no Código Civil, no artigo 1708, as relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato, né? Então, isso sempre me provocou muito no sentido de pensar, será que a gente pode simplesmente chegar e dizer todas aquelas situações que se distinguem de uma situação X, que é a situação oficial, você disse muito bem, existe realmente uma carga muito negativa sobre isso, porque existe uma história de legislação em relação a isso, que a gente ainda não superou, socialmente falando, para tentar responder positivamente ou tentar construir um sistema que permitisse atribuir efeitos jurídicos para esse tipo de situação. Então, quando a gente vai lá para a história, né, a gente vê que essas relações, que são as relações informais, elas estavam lá no sistema jurídico como sendo hipóteses que não geravam efeitos jurídicos. Então, para diferenciar do casamento. A gente sabe que o nosso direito, o direito brasileiro, ele tem uma carga muito forte do direito canônico, da influência dos nossos colonizadores, né, no sentido de reconhecer que a única forma de família é o casamento. Né? E a gente traz essa carga, porque, afinal de contas, foram anos e anos e anos, né? Quase 300 anos da nossa história construídos a partir dessa premissa de que a única forma de constituição de família é o casamento. Né? Não é à toa que as pessoas dizem assim, muitas vezes dizem assim, eu não sou casada, eu vivo como se casado fosse. Né? Então, essa necessidade de legitimar uma relação a partir da sua comparação com o casamento. E as famílias simultâneas, se a gente pode colocá-las num lugar dentro desse contexto social, elas estão ainda mais abaixo desse contexto da união estável, porque a união estável está prevista constitucionalmente, né? É importante se dizer isso, ela é tão família quanto o casamento, né? E ela está prevista constitucionalmente como entidade familiar, que diferencia do casamento, dentre outras questões, o fato dela ser uma relação fática, né? Dela não ter um registro. A pessoa que vive em união estável não tem necessariamente um documento que mostra que ela vive numa relação familiar, diferente do casamento, que a gente tem lá a certidãozinha de casamento para provar, né? E nas famílias simultâneas, o que a gente tem, na verdade, é uma conformação familiar com as mesmas características da união estável, né? Então, essas pessoas, elas vivem como se casadas fossem, porém,
elas vivem esse conjunto, esse contexto familiar em paralelo, simultaneamente, a uma outra família, a uma outra conformação familiar. Então, é aquela noção de que você vai ter um casamento e, simultaneamente a esse casamento, você vai ter uma família fática, simultaneamente a esse casamento. Então, é aquela pessoa que é casada, que permanece casada, que tem filhos ou que não tem filhos, que constrói ou que não constrói patrimônio com uma determinada pessoa, mas, simultaneamente a essa estrutura familiar, existe uma segunda estrutura que essa pessoa mantém com uma outra pessoa, também com constituição ou não de patrimônio, também com filhos ou sem filhos, também dentro dessa perspectiva de um planejamento familiar de ter ou de não ter filhos. Não necessariamente a família simultânea vai acontecer em paralelo a um casamento. A gente pode ter a situação em que a pessoa vive duas situações de união estável, por exemplo. Então, vive com uma pessoa, uma família, uma união estável, e com uma segunda pessoa também essa relação em paralelo de união estável. E aí, tem um dado muito interessante, você sabe, a gente discutiu muito isso em 2019, que foi a repercussão geral, reconhecida pelo nosso Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, porque o nosso Supremo ele já se manifestou sobre esse tema num julgado clássico, que é a história do Valdemar do Amor Divino e da Joana da Paixão Luz, lá atrás, em 2008. E nesse julgamento, o Supremo disse que união estável e concubinato não são a mesma coisa, que a união estável gera efeitos jurídicos e que o concubinato, não gera o direito de se dividir a pensão por morte, mesmo tendo ali a constituição de uma relação tipicamente familiar. O Valdemar do Amor Divino, ele vivia um relacionamento com uma mulher com quem ele era casado, e em paralelo a essa relação, ele se relacionou com Joana da Paixão Luz, teve muitos filhos, gerou-se dependência econômica, e o Supremo disse que aquela não era uma hipótese de reconhecimento de efeitos jurídicos familiares para aquela relação. Deixa eu aproveitar e fazer um ganchinho aí para a gente não perder o raciocínio. Tá. E aí, você citou a decisão do Supremo, eu queria ouvir a sua opinião sobre um termo bem usual para quem é mais refratário a essas mudanças. Como é que você enxerga monogamia no direito brasileiro? Porque a gente está falando basicamente de arranjos familiares que não correspondem à monogamia. A gente está falando que não tem nada errado no nosso sistema da gente ter mais de uma relação ao longo da nossa vida, essas relações são sucessivas. Só que você não está trabalhando relações sucessivas, você está trabalhando relações simultâneas, relações paralelas. E aí vem o problema da monogamia. Monogamia é princípio, monogamia é dever, os nossos tribunais reconhecem a monogamia. Como é que você viu isso durante a pesquisa? Era exatamente isso que eu ia chamar a atenção, Marquito, porque esse argumento da monogamia, ele é um argumento, ele tem um apelo cultural muito forte, ele tem um apelo social. Eu vejo muitas pessoas confundindo as expressões, inclusive há um tempo atrás eu e a professora Maria Rita, a gente publicou um texto em que a gente trabalhava esses conceitos, monogamia, bigamia, poligamia, as diferenças desses conceitos, porque as pessoas acham que esses temas eles precisam estar necessariamente ligados, e, em verdade, a gente precisa analisar isso com muito cuidado. A gente vive culturalmente numa sociedade que tem orientação monogâmica. Por que a gente vive culturalmente numa sociedade que tem orientação monogâmica? Porque o nosso sistema jurídico veda a bigamia. Mas, principalmente, porque culturalmente o Brasil ele reconhece no casamento a única forma de constituição de família, tradicionalmente falando, e o casamento não permite, não comporta mais de um casamento simultaneamente, porque isso constitui crime contra o registro público, certo? Então, se eu sou casada, simultaneamente àquele casamento, eu não posso ter um segundo casamento, porque para eu casar novamente, eu preciso estar divorciada ou viúva, ou ser solteira, eu ter aquele casamento reconhecido como anulado,
depender da circunstância, né? Então, a gente tem aí, na verdade, um imbróglio que diz respeito a registro civil. E, de fato, se a gente for analisar a monogamia nesse ponto de vista, nesse aspecto, né, juridicamente falando, a bigamia, ela veda o múltiplo registro. O que a bigamia não impede? Onde a gente não vai encaixar a bigamia? Que aí, por isso que eu queria falar realmente desse julgamento do Supremo, porque o Alexandre de Moraes, que é o relator desse tema 529 de repercussão geral, ele chegou a suscitar essa possibilidade. Ele disse que se a gente reconhecesse as famílias simultâneas como geradoras de efeitos jurídicos positivos, a gente ia estar diante de uma situação equiparável à bigamia. E perceba o apelo social que tem esse tipo de retórica, né, que é dizer o seguinte: olha, a gente vai estar legitimando a bigamia, quando, na verdade, não existe bigamia em união estável. Perfeito. Ô, Lu, deixa eu colocar Operação de registro. Isso, eu concordo com você, com o raciocínio, e o que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, ver se você concorda comigo, é o seguinte: a gente tem que separar a instituição casamento, a instituição união estável, das pessoas que estão casadas, das pessoas que vivem união estável. A gente muda a hermenêutica constitucional há 30 anos, com a Constituição de 88, para a gente focar nas pessoas e não nas instituições. Então, o ideal é você raciocinar que você não precisa estar amarrado a uma instituição que deixa você infeliz, uma instituição que frustra os seus projetos de vida. O que a legislação protege é você, o seu bem-estar, os seus direitos de personalidade. A gente não pode colocar a instituição casamento acima das pessoas. E por que eu estou colocando isso? Porque é fácil você dizer assim, para concubina nada, para quem está em relação paralela nada, mas você vai deixar uma pessoa desprotegida. E normalmente quando é que o desamparo chega? O desamparo chega quando o relacionamento termina, quando um dos dois acaba falecendo, e se durante a vida havia uma colaboração de assistência mútua, financeira, de apoio, depois da morte aquilo cessa de uma vez só. Os nossos tribunais lidam como se tudo fosse ou preto ou branco, como se tudo fosse uma decisão de extremos, como sempre fosse uma lógica dicotômica cartesiana. E a vida não é assim. E eu queria que as pessoas que estão ouvindo a gente pensassem no seguinte: a gente sempre enxerga que alguém que está casado, está infeliz no casamento e vai procurar um relacionamento fora. Mas imagine a situação contrária. Imagine que você está vivendo com alguém sem formalizar durante 10, 12 anos e que essa pessoa encontra outro alguém na rua e começa a se relacionar e casa com o segundo relacionamento. Quem é que merece proteção? Aquele que tem filhos, que viveu 15 anos, que partilhou a vida, o sacrifício, construiu um patrimônio, ou o segundo relacionamento? Será que dá para escolher entre um relacionamento e outro? Porque essa escolha significa dizer que alguém vai ficar fora do reconhecimento estatal, alguém não vai ter direito sucessório, alguém não vai ter direito a alimentos, por exemplo. Eu acho que aqui a discussão é em relação aos efeitos, tá? E a gente sempre parte do pressuposto que a segundo relacionamento, a pessoa que está no segundo relacionamento sabe do primeiro. E se você se pegar numa situação que você se apaixona por alguém, conhece aquela pessoa há pouco tempo, alguns meses, tá? Mas é uma relação intensa, você já está morando com ela e você pega de surpresa descobrindo que tem um relacionamento anterior ao seu. Como é que você se enxerga se você estiver no papel de concubino ou de concubina ou de relação paralela? É fácil você apontar o dedo para os outros e dizer assim, isso está errado porque no meu agrupamento familiar não é desse jeito. Então parece que só é certo as suas escolhas. A gente não dá aos outros o mesmo peso, o mesmo valor das escolhas que a gente toma. Eu acho que a mesa da audiência de família não é um lugar para você prestigiar os valores de A e B, o conceito religioso, o conceito sociológico de A ou B. A mesa de direito de família para resolver conflito, para pacificação social. A gente tem que entender que aquelas pessoas que estão ali premidas de uma necessidade. E resta saber se aquela necessidade já é reconhecida pelo judiciário e pelo Estado, se não é ainda, e se não for, se eu tenho algum instrumento para resolver isso. Lu, como é que entra a boa-fé no seu trabalho? Como é que você enxerga a importância ou não é importante discutir boa-fé nas relações de famílias simultâneas? O que é que você pode me dizer sobre isso? Joia. Meu trabalho ele tem um item específico em relação à boa-fé, porque ao longo das pesquisas eu fui percebendo que existiam decisões que se fundamentavam na boa-fé,
para reconhecer ou não efeitos jurídicos para essas relações simultâneas. E essa, inclusive, tem sido a tendência do julgamento desse tema 529 do STF, né? Porque a gente, apesar do voto do relator ter sido no sentido de não reconhecer efeitos jurídicos, a gente tem aí um 5-3 por enquanto, no sentido de reconhecer efeitos jurídicos, desde que haja a caracterização ou a identificação de boa-fé objetiva nessa relação. E um ponto que eu questiono e que eu trago para reflexão é, primeira coisa, o que é boa-fé dentro de uma relação simultânea, dentro de um contexto de relação simultânea? Né? Porque a gente trabalha a perspectiva de boa-fé a partir do desconhecimento da existência de uma relação simultânea. Então, vamos reconhecer efeitos jurídicos porque aquela pessoa vivia com uma outra sem saber que aquela outra tinha uma relação com uma terceira pessoa, né? Partindo dessa premissa de que esse desconhecimento não permitia a essa pessoa escolher estar ou não estar nessa relação, o que eu acho uma lógica bastante razoável, né? Dentro da ideia de que a gente perde esse direito de escolha de estar ou não estar com uma determinada pessoa quando a gente não sabe que aquela pessoa vive naquele contexto. Eu acho muito difícil nos dias de hoje a gente caracterizar esse desconhecimento, né? Porque a gente vive numa sociedade hiperconectada, né? Onde todo mundo sabe os passos de todo mundo. E aqui eu não estou dizendo que a pessoa precisa contratar um detetive para saber esses passos, nem colocar um chip para identificar onde essa pessoa anda, né? Muito pelo contrário, eu acho que a gente vive numa sociedade que respeita as liberdades. Mas eu também enxergo boa-fé quando esse conhecimento está em todas as partes, né? Eu enxergo respeito à autonomia quando todo mundo sabe que aquela relação simultânea existe e opta por permanecer nessa relação, porque aí, Marquito, vem um elemento que eu valorizo muito na minha pesquisa, que é a questão a ideia de responsabilidade, a noção de responsabilidade nas relações familiares. Veja, você trouxe aí uma série de elementos que são importantíssimos e que são levados ao judiciário diariamente dentro das demandas de família, como alimentos, como sucessão, como divisão de patrimônio, né? Como as questões existenciais, como o reconhecimento e a convivência de filhos. Imagina que contexto delicado, né? Pessoas que vivem numa relação simultânea onde não há, digamos assim, um certo respeito, onde as pessoas simplesmente vivem naquela relação, mas não gostariam de viver e não aceitam os filhos, ou que buscam fazer um planejamento sucessório para excluir esses filhos dessa relação, né? Mas mesmo assim essas pessoas sabem que essa relação existe e permanecem nessa relação porque querem, né? Porque querem no sentido de que não querem deixar aquele relacionamento porque ele tem algo de bom. A noção de responsabilidade vem para atribuir deveres às pessoas dentro dessa relação. Você fez assim, para mim você trouxe assim um exemplo perfeito. Imagina uma pessoa que vive em união estável com outra durante 15 anos, depois de 15 anos essa pessoa vem e casa. Essa pessoa vai ter lá a certidão de casamento que a gente falou aqui no começo do nosso vídeo, vai para o judiciário, pede alimentos, pede partilha de bens, e esse pedido ele não vai ser questionado porque o casamento traz consigo todas essas consequências jurídicas. Né? Por quê? Porque ele atribui responsabilidade dentro da relação. Se eu sou casada e sei que vou assumir essa responsabilidade durante esse relacionamento, e, mais do que isso, se eu passar a viver uma outra relação simultaneamente ao meu casamento, eu vou ser protegida do Estado, no sentido de que eu não vou ter qualquer responsabilidade caso esse relacionamento acabe, ou seja, eu não vou pagar alimentos, eu não vou ter que partilhar patrimônio adquirido na constância desse relacionamento, não vai haver direito sucessório. No fim das contas, eu não gosto de usar a palavra estimulada, sabe? Eu não gosto de usar a palavra estimulada no sentido de dizer assim, o judiciário termina que está estimulando esse tipo de coisa, porque eu acho que ninguém é estimulado pelo judiciário a viver numa relação familiar, e eu acho que relação é algo que nenhuma análise explica, né? Acho que cada um vive a relação e entende a relação do seu jeito e ao seu próprio modo. Mas o que eu quero dizer as pessoas precisam entender que elas
entram e saem dos relacionamentos com responsabilidades. Isso aconteceu com a filiação lá atrás, né? Os filhos havidos por casamento não tinham proteção jurídica, né? E passaram a ter porque o direito começou a perceber que precisava atribuir responsabilidade e isso é uma questão muito séria, em verdade, né? Então, a ideia de responsabilidade, ela vem para dizer, olha, você pode viver uma relação que tenha as mesmas características de uma relação estável com 2 ou mais pessoas, desde que você assuma a responsabilidade sobre essa relação, né? Desde que você entenda que se você gerar uma dependência econômica em relação àquela pessoa, você vai sim pagar alimentos. Se você falecer, essa pessoa vai sim receber sua pensão previdenciária junto com aquela outra com quem essa pessoa também vivia, né? Você vai ter sim responsabilidade sobre os filhos, você vai ter sim responsabilidade sobre a aquisição patrimonial. E eu acho que esse apelo da responsabilidade ele vem para coroar, né, esse tempo que a gente vive de prestigiar a pessoa em detrimento do patrimônio, né? O ser humano em detrimento do ter. Estou de acordo, Lu. E a gente tem que levar em consideração o seguinte: os principais obstáculos para você reconhecer ou proteger quem está em famílias simultâneas são questões secundárias. Como é que fica o registro? Como é que fica a questão dos impedimentos? Sim. Isso não pode impedir a proteção de quem está vulnerável, da pessoa que está precisando da intervenção do Estado para a questão de sobrevivência, no final das contas, tá? Uhum. Eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre o preconceito sobre famílias simultâneas, sim, sobre a importância de entender que os arranjos familiares estão em outra fase, que a gente está sempre a reboque dos fatos e o direito ainda não acompanha essa transformação social. Hoje a gente tem muito mais transparência, muito mais abertura para conversar sobre isso e os casos começam a chegar no judiciário. E pela tecnologia a gente acaba conhecendo esses casos numa velocidade que antes a gente não conseguia conhecer isso. Verdade. É bom que a gente continue discutindo esses temas, que a gente tenha cada vez mais trabalhos como o seu, sólidos sobre isso, muito bem estruturados, organizados. E se você quer entender um pouquinho sobre os efeitos, sobre as consequências práticas das famílias simultâneas, dá uma lida no livro do Luciano e você vai encontrar várias informações sobre isso. Lu, adorei o nosso papo hoje. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi ótimo. Tá certo? E quem sabe a gente repete isso em breve, tá bom? Até outra oportunidade, Lu. Tchau para você. Tchau, gente. Um beijo.